Graças e paz, irmãos. Glória a Deus. Que bom estarmos aqui mais uma vez para bendizer o nome do Senhor. Amém? Nós chegamos um pouco atrasado, mas nós viemos acompanhando pelo YouTube, porque nós temos essa ferramenta importante. Amém? Eu estava observando lá quando o Tiago estava comunicando, que o pastor estava a caminho. Eu não sei se era uma comunicação ou era um pedido de oração. Mas chegamos, estamos aqui, graças a Deus, Acho que a comunicação foi bem ouvida pelos céus, o Senhor entendeu e atendeu a oração. Aleluia. Querido, nós estamos continuando na nossa série, removendo as raízes da carência. E hoje nós temos uma palavra muito preciosa a compartilhar com você, acerca de como vencer o espírito do medo. É uma palavra que certamente vai alcançar o seu coração nessa noite. Diga amém. Glória a Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20. A partir do verso de número 19. João 20, verso 19. A palavra do Senhor diz assim: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancada as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus e se pôs no meio deles, dizendo: Que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebam o Espírito Santo. Se algum de vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados. Mas se os retiverem, são retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus e se pôs no meio deles e disse: Que a paz seja com vocês. E logo disse a Tomé: Põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. E Jesus lhe disse: Você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Você que crê nessa palavra, diga amém. Aleluia. Senhor, nós somos muito gratos pela sua palavra preciosa, palavra viva, e por ela nós queremos ouvir a sua voz nessa noite. Amado Espírito Santo, nós estamos aqui porque desejamos e precisamos ouvir a sua voz. Por isso, fala conosco. Em nome de Jesus nós oramos para que qualquer impedimento, a voz do Senhor aqui nesse lugar, que caia por terra agora. Senhor, que toda resistência, que toda inquietação, em nome de Jesus, possa cair por terra e que a tua voz, somente a tua voz, ela venha a ser ouvida aqui nesse lugar. Nós te pedimos isso, crendo nesse nome maravilhoso que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Você que crê, levanta um aplauso ao Senhor agora. Medo. Nós sabemos o que é temer. O desafio consiste no fato de que poucos de nós sabemos como vencê-lo.
sabemos como superá-lo, sabemos como transpô-lo. E eu quero declarar nessa noite, você já pega isso aí no seu espírito, que é possível sim ser vitorioso sobre o medo. Diga amém. Seja ele qual for, é possível sim ser vitorioso sobre o medo. Ainda que muitas vezes ele venha até nós de uma forma imprevisível, de uma forma inesperada, podendo até mesmo trazer grandes transtornos sobre a nossa vida. A esse respeito, nós temos um episódio nas Escrituras Sagradas que nos fala bem sobre essa verdade. É o episódio que está registrado lá em Mateus capítulo 14, dos versos 22 a 27, quando fala acerca de Jesus andando por sobre o mar, quando os discípulos estavam em meio a uma tempestade. A palavra diz que os discípulos, eles estavam bem. A palavra diz que tudo ia muito bem com eles, até que, de repente, uma situação inesperada, uma tempestade os alcançou. E diante de tamanha impotência, porque nada poderiam fazer para reverter aquela situação, diz a palavra que as suas almas foram assaltadas por temores, por medo. Eles ficaram completamente amedrontados, eles temiam pela própria vida, eles temiam ser submergidos. No entanto, diz a Bíblia que Jesus foi ao encontro deles. Deixa eu dizer uma coisa para você, o Senhor sempre vem ao nosso encontro, amém? Sempre. Mesmo quando nós estamos envolvidos pelo medo, Ele nunca nos deixa só. Ele sempre vem ao nosso encontro. E Jesus vai ao encontro deles de uma maneira inusitada. A palavra diz que Jesus ele vai andando por sobre o mar revolto. Mas aquilo que deveria ser uma boa notícia, traz ainda mais pavor, traz ainda mais medo. Porque, olha, eles estão no meio de uma tempestade, eles estão ali temendo pela própria vida, e de repente eles veem alguém, que eles não identificam quem, andando por sobre as águas. Eu acho que eles olharam assim e disseram, ó, se a gente escapar, né, de morrer afogado, esse fantasma pega a gente, não tem para onde a gente ir. Então eles ficaram ainda mais apavorados, diz a palavra. E tomados pelo medo, eles começaram a gritar, é um fantasma. Mas a palavra diz que Jesus disse assim, olha, tenham bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Você pode dizer amém? Nós percebemos aqui, amados, que o Senhor Jesus, ele vislumbrou uma tempestade por dentro deles. Deixa eu dizer algo para você, é assim que o medo, ele nos envolve. Muitas vezes, o que de fato é pior, não é aquilo que nos cerca, mas é aquilo que está dentro de nós. É a maneira como nós lidamos com os nossos temores, a maneira como nós lidamos com os nossos medos. E foi exatamente isso que Jesus viu quando se deparou com os seus discípulos em meio àquela tempestade. Jesus então declara-lhes que o maior problema deles não era a circunstância na qual eles se encontravam, mas era o sentimento do seu coração. Aqui nós aprendemos muitas verdades. A primeira delas, com a sua presença e a sua palavra, Jesus liberta os discípulos do medo e também das circunstâncias do medo. Diga amém. Presença e palavra. A presença de Jesus e a palavra de Jesus, ela trouxe libertação do medo, quebrou as cadeias do medo e também, colocou por água abaixo todas as circunstâncias que amedrontavam naquela tempestade. Saiba que diante das tempestades da vida e do medo que ela possa provocar, Jesus sempre está no controle, amém? Sempre. Ele nunca perde o controle, o Senhor está no controle da sua vida. Seja qual for a circunstância na qual você se encontre hoje, saiba que Jesus está no controle, amém? Olha, uma verdade tão bendita como essa, nos faz compreender que nós não precisamos ter medo. Você concorda comigo? Sim ou não? Mas nós insistimos em temer. Nós insistimos em continuar amedrontados. Existem situações que quando elas vêm sobre nós, nós tememos. Mas Jesus está no controle, mas nós insistimos muitas vezes em temer. E a pergunta que eu faço para você nessa noite é, do que você tem medo?
O que é que está assolando seu coração? O que é que está assaltando seu coração? O que é que está querendo roubar a paz, a alegria? O que é que está querendo roubar o descanso e a certeza inabalável de que Jesus está no controle da sua vida? O que é que lhe faz temer? Entenda comigo, o medo, ele é mais do que um sentimento. É verdade que nós sentimos medo, mas a palavra de Deus, ela nos faz entender que mais do que um sentimento, o medo, ele é um espírito atormentador. Aqueles que temem, aqueles que têm medo, aqueles que se rendem ao pavor, são pessoas atormentadas. São pessoas que não têm paz, são pessoas que não têm descanso, são pessoas que não têm esperança, que não têm perspectiva, mas são pessoas que vivem constantemente atormentadas, porque não sabem o que se dará amanhã. E qual é a consequência disso? Esse espírito, ele nos paralisa, ele nos impede de prosseguir, ele nos impede de avançar. Ele nos impede de fazer aquilo que costumeiramente fazemos, aquilo que sabemos fazer. Por quê? Porque ele nos escraviza e ele nos adoece. Quantos e quantos e quantos não estão, numa hora como essa, precisando tomar remédios? Estão precisando de auxílios, estão precisando fazer terapias. E olha, eu não sou contra nada disso. Mas simplesmente porque se renderam ao medo. Então esse sentimento, que não é somente sentimento, como estamos declarando, também é um espírito, ele nos paralisa, nos escraviza e nos adoece. Então olha, não é à toa a ordem dada por Jesus aos seus discípulos quando vai ao encontro deles andando por sobre o mar. E aliás, essa é uma palavra que mais se repete nas Escrituras Sagradas, e a palavra é: não temas. O Senhor estava dizendo para eles: não tenham medo. Queridos, essa é uma palavra que precisa sempre vir ao nosso coração. É uma palavra daquele que tem o controle de todas as coisas, daquele que pode, daquele que faz todas as coisas e daquele que trabalha para o bem daqueles que o amam, amém? Ele está dizendo na sua palavra: não tenham medo. Olha para essa pessoa linda que está ao seu lado, diga para ela assim: não tenha medo. Agora encontre uma pessoa mais linda ainda do outro lado e diga para ela: não tenha medo. Agora tente encontrar uma pessoa mais linda do outro lado, está começando a ficar difícil, né? Olha para aqui para frente e diz assim: não tenha medo. Amém? Essa é a palavra do Senhor dizendo: olha, diante desse sentimento ou desse espírito que quer te atormentar, que quer te paralisar, que quer te escravizar, o Senhor está dizendo: eu tenho uma palavra para você: não temas. Não tenha medo, assim diz o Senhor, amém? Mas nós insistimos em temer. Nós insistimos em temer. Então, como ser libertos do medo? Como ser libertos do medo? É claro que não existe uma receita pronta, irmãos, para isso. Mas nós queremos observar aqui alguns princípios ou caminhos que são apontados pelo Senhor para sermos verdadeiramente livres desse sentimento e desse espírito, amém? Então, em primeiro lugar, reconheça que a tempestade maior não é a de fora, mas é a de dentro. Reconheça que aquilo que mais te assola não é aquilo que está fora, mas é aquilo que está aqui dentro. E se existe algo que te atormenta aqui dentro, se existe algo que te escraviza, se existe algo que quer te paralisar, é porque existe um vazio que precisa ser preenchido. Então você precisa reconhecer essa verdade, amém? Deixa eu dizer algo para você: Deus permite as tempestades para nos libertar das garras do medo. Existem coisas que o Senhor necessariamente não tirará de nós, mas Ele quer nos capacitar a vencê-las, amém? E assim é o medo. Então o Senhor permite que determinadas situações aconteçam conosco, para que nós não tenhamos que ficar sempre reféns de situações assim, mas aprendamos a lidar com elas. E o Senhor está dizendo: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, amém? Creia nessa verdade, assim diz o Senhor. Em segundo lugar, confie na presença e na palavra de Jesus, amém? Ele disse na sua palavra: eu nunca deixarei vocês. Quantos creem nessa verdade?
Ele disse: eu nunca deixarei vocês, eu sempre estarei com vocês por todos os dias até a consumação dos séculos. Então olha, a presença de Jesus, Ele está conosco, amém? E a palavra de Jesus, aquele que pela sua palavra todas as coisas foram criadas. A palavra diz que tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então Ele está ao nosso lado, amém? Então a presença de Jesus e a palavra de Jesus trazem esperança para o nosso coração. Foi a sua presença e a sua palavra em meio aos discípulos, no mar, na tempestade, que transformou toda aquela realidade. Em terceiro lugar, Jesus anda por sobre o mar. Queridos, quando Jesus anda por sobre o mar, não era porque ele não poderia chegar lá de uma outra maneira. E sim, ele poderia. Mas qual era o maior temor naquela hora dos discípulos? Era serem engolidos pelas águas. E o Senhor estava dizendo: olha, aquilo que vocês mais temem está debaixo dos meus pés. Você consegue compreender isso? Seja qual for o temor que possa estar assolando seu coração, entenda, isso está debaixo dos pés do Senhor Jesus Cristo, amém? Creia, Deus está no controle, amém? Ele está no controle. E em João 20, nós aprendemos que Jesus, ele está organizando a nossa vida para aquilo que está por vir. Sabe, quando nós estamos amedrontados, temerosos, o amanhã é sempre incerto. Nós, parece que é como se as coisas elas não fossem prosseguir. É como se elas não fossem caminhar. E na verdade nós aprendemos aqui que às vezes essas situações estão acontecendo porque Jesus está nos organizando para aquilo que Ele vai fazer amanhã, amém? O profeta Isaías, ele disse assim: olha, não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que eu faço uma coisa nova, amém? Sim, é verdade que às vezes nós não podemos ver com olhos naturais, mas é preciso crer em nosso coração que a palavra do Senhor declara que o Senhor está empenhado, e Ele está trabalhando, Ele está fazendo algo novo, amém? E muitas vezes, tudo isso que nós vivemos na nossa vida, esses medos, esses temores que assolam o nosso coração, são a preparação de Deus para ajustar aquilo que precisa ser ajustado para que então nós possamos desfrutar desse melhor de Deus na nossa vida. Como eu disse, o medo é um espírito que nos escraviza e que nos paralisa, e então ele nos impede de viver um novo de Deus. Há pessoas que têm promessas, irmãos, sobre a sua vida. Há pessoas que o Senhor já declarou algo sobre a sua vida, mas pelo simples medo, elas não desfrutam dessas coisas. Há pessoas que têm todas as possibilidades, capacidades, por exemplo, de empreender algo, mas o medo lhe paralisa. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que isso não pode dar para trás? E aí o medo vai nos paralisando, e nós vamos deixando de viver o melhor de Deus para a nossa vida. Perceba a importância de nós aprendermos a lidar com esse sentimento e também com esse espírito. Enquanto coisas novas estão para acontecer, o medo nos faz ficar lambendo feridas antigas. E nós temos medo então de nos lançar para coisas novas. E essa é uma faceta da carência, irmão, na nossa vida. Porque muitas vezes a carência ela vem e deixa uma marca sobre nós, uma marca de medo, uma marca de temor, sabe, que nos impede, vai nos impedindo de avançar. Então nós ficamos amedrontados e ao invés de avançarmos, ao invés de fazermos como Paulo, quando ele disse: eu esqueço-me das coisas passadas e eu prossigo para as coisas novas, eu prossigo para o alvo, nós preferimos muitas vezes ficar olhando para trás, lambendo as nossas feridas, as nossas dores, os nossos traumas, e nós então não prosseguimos. Quando na verdade nós precisamos entender que todas as coisas têm o seu devido lugar, e o passado precisa ficar no passado, nós precisamos avançar. Você pode dizer amém? Mas o medo
nos faz ficar nos alimentando de coisas antigas. Mas o Senhor está declarando: eu estou fazendo coisa nova, amém? Nós não podemos ficar presos aos eventos do nosso passado. Por quê? Porque Deus faz coisas novas. Eu não sei o que possa ter lhe marcado no passado da sua vida, qual a experiência amarga que você vivenciou, mas uma coisa eu sei: a cada dia o Senhor renova as suas misericórdias, amém? A cada dia o Senhor faz nascer o seu sol outra vez, uma nova possibilidade, um novo recomeço, coisas novas sobre a sua vida, amém? Então você precisa definitivamente romper com as coisas antigas, romper com os velhos medos e então prosseguir adiante, amém? Queridos, o medo, ele é terrível. Deixa eu dizer uma coisa para você: o medo, ele traz confusão mental. O medo, irmãos, ele não nos deixa discernir bem as coisas. Quem aqui já andou com medo num lugar escuro e desconhecido? Quem já teve uma experiência assim? O que é que acontece? Você começa a ver coisas que não existem. É claro que existem coisas que existem, mas tem coisas que você vê que não existem. Você começa a ver: olha, tem alguém ali atrás, está me olhando, está me observando, está me esperando. Não é ninguém, irmãos. Não é? É uma sombra, é uma árvore, às vezes é um cachorro. Enfim, você está vendo tudo o que não existe. Por quê? Porque o medo tem essa capacidade de trazer confusão. Vai confundindo a nossa mente. Sabe o que é que o medo faz conosco? Ele nos faz confundir lugar secreto com lugar de fuga. E nós vamos observar isso na palavra do Senhor. Todos nós precisamos do lugar secreto, sim ou não? Sim. Quando nós estamos falando do lugar secreto, nós estamos falando de um lugar em Deus. Nós estamos falando de um lugar na presença de Deus, aonde nós precisamos estar. Mas quando nós estamos envolvidos pelo medo, nós deixamos o lugar secreto, o lugar da presença, e nos refugiamos, entre aspas, no lugar da fuga, no lugar da solidão. Ao invés de nós buscarmos a presença, nós buscamos estar perdidos em nós mesmos. Porque nós não sabemos quem somos, não sabemos aquilo que o Senhor tem para nós, e então escolhemos nos refugiar nesse lugar. Veja, por exemplo, Jonas no porão do navio. O Senhor havia lhe dado uma direção para ele ir por um caminho, mas ele resolve ir por outro caminho. E ele resolve então se refugiar ou se esconder no porão do navio. E uma tempestade se levanta. Você conhece a história. Tudo está sendo destruído, tudo está para se precipitar ali no mar. E então eles lançam sortes e eles descobrem que o culpado daquilo é Jonas. E Jonas diz assim: olha, me lancem ao mar e vocês ficarão em paz. E é interessante, irmãos, porque é no ventre do grande peixe que Jonas encontra o lugar secreto. É no ventre do grande peixe que Jonas vai encontrar o lugar da presença de Deus. E é nesse lugar que tudo é transformado na sua vida. Você já parou para notar que quando nós temos medo, nós queremos muitas vezes se esconder. Nós queremos nos esquivar. Nós não queremos enfrentar aquilo que precisa ser enfrentado. Mas o medo nos faz retroceder, o medo nos faz desistir, o medo nos faz perder o propósito de Deus para a nossa vida. O Senhor tem coisas para a nossa vida, irmãos, que muitas vezes nós estamos como que Jonas. Vai para Nínive, mas nós queremos ir para Tarsis e nós deixamos de viver aquilo que Deus tem para nós. Porque nós estamos amedrontados pela incerteza de como será, o que é que o Senhor fará. Quantos estão me compreendendo, amém? Veja Elias. Elias estava na caverna, um lugar de fuga. Quantos de nós, por medo, muitas vezes não entramos nesse lugar? Quantos de nós não estamos buscando refúgio numa caverna, num lugar de solidão, num lugar sujo,
no lugar onde não há um abrigo, no lugar onde não há proteção. E assim foi Elias. Elias estava numa caverna. Então Deus lhe aparece e manda ele ir para se esconder perto do riacho de Querite. Está lá em 1 Reis capítulo 17. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jonas estava escondido na caverna, sim ou não? Sim ou não? E o Senhor disse assim, olha, sai desse lugar e vai se esconder perto do ribeiro de Querite. Perceba que ele deve sair de um lugar de esconderijo e ir para um outro lugar de esconderijo. Então, qual é a diferença entre um e outro? A diferença, irmãos, é que no lugar da presença, nós somos alimentados, amém? Mas no lugar da fuga, nós somos desnutridos, adoecemos e morremos. A palavra diz, o Senhor disse assim a Elias, você beberá água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Então ela saia desse lugar de fuga e vá ao lugar da presença. Perceba que o Senhor, Ele nos aponta caminho acerca de como nós tratarmos o medo na nossa vida. Entenda uma coisa, muitas vezes nós queremos que as coisas simplesmente sejam removidas, sejam transformadas, ou melhor, sejam arrancadas da nossa vida. Mas se nós não aprendermos a lidar e a vencer o medo, isso insistentemente nos assaltará. Então nós precisamos aprender a lidar com realidades de medo, amém? E foi isso que o Senhor estava ensinando para Elias, como fez com Jonas, como fez com tantos outros na palavra de Deus, e quer fazer também com você e comigo, amém? Então vamos observar João 20. Depois da morte de Jesus, a palavra diz que por medo dos judeus, os discípulos se esconderam. Eles viram o que foi feito a Jesus e disseram, olha, se mataram ao nosso mestre, o que não farão de nós? Então eles estavam amedrontados, eles estavam acuados. A palavra diz que eles se esconderam numa casa. Nós temos tantos outros exemplos assim nas Escrituras. Perceba que pelo medo, Pedro ele afundou nas águas. Nós falamos aqui sobre isso nessa noite. Mas eu queria perguntar para você, em nome de Jesus, o que o medo tem causado na sua vida? Para você. Eu queria que você pensasse com você mesmo. Deixa eu dizer para você, olha, o medo, ele é gerador de insegurança e dúvidas. O medo traz insegurança. E o medo nos coloca num lugar de incredulidade. Ele constantemente gera dúvidas. Ele nos impede de seguir adiante. Ele nos impede de experimentar o melhor de Deus em nossas vidas. E como é então que nós podemos vencer realidades assim, irmãos? Vamos observar nesse texto. A primeira coisa que eu quero compartilhar com você a partir desse texto. Declare comigo e diga assim: o poder da ressurreição de Cristo é suficiente para nos capacitar a confrontar os medos da nossa alma. Então vamos lá, vamos nos situar aqui. Por medo dos judeus, por aquilo que fizeram a Jesus, os discípulos estavam trancafiados numa casa. Eles estavam temendo pela sua própria vida. Foi então que Jesus lhes apareceu. Irmãos, todas as portas estavam fechadas e de repente, quem é que aparece lá? Jesus. A razão ou a causa do maior temor, que era a ausência de Jesus, ele agora está presente. E ele chega naquele lugar, e qual é a primeira palavra de Jesus para os seus discípulos?
paz seja convosco. Por quê? Porque o medo, ele rouba a paz do nosso coração. O medo, ele rouba a paz da nossa vida. E o Senhor, sabendo disso e conhecendo-lhes o coração e a razão pela qual eles estavam ali trancafiados naquela casa, quando eles aparecem, a primeira coisa que ele diz é: paz seja convosco. E ele disse: olha aqui as minhas mãos, olha o meu lado. E a palavra diz que eles se alegraram quando viram o Senhor Jesus. Quando Jesus lhes mostra as mãos furadas, quando Jesus lhe mostra o lado ferido, ele estava declarando que aquilo que eles tanto temiam, Jesus havia vencido pelo poder da ressurreição, amém? Ele ressuscitou, irmão, você pode dizer amém? Então eles estavam temendo, olha, Jesus morreu, então agora tudo acabou. Não existe mais esperança, não existe mais perspectiva, e ainda mais, o que existe é temor, porque em algum momento eles podem entrar aqui e fazer o mesmo conosco. Mas Jesus mostra as mãos furadas, Jesus mostra o lado que foi transpassado pela vara, e Jesus lhes declara: eu venci, não tenham medo, amém? Não tenham medo. Agora então, pela presença de Jesus, eles recebiam a capacitação para vencerem os seus medos, amém? Você consegue pegar isso no seu espírito? Queridos, eles estavam temerosos, amedrontados, até que Jesus se fez presente. Começa a compreender e a entender isso no seu espírito. O que é que nos causa medo? Não são as circunstâncias do lado de fora. O que nos causa medo é a ausência de Jesus do lado de dentro. E era exatamente isso que eles não tinham naquele momento. Mas Jesus aparece, Jesus se apresenta diante deles, Jesus mostra: olha, eu ressuscitei, eu venci, amém? Então, olha, crer no Cristo ressurreto, irmãos, é a capacitação dos céus para que nós possamos vencer todos os nossos medos, todos os nossos traumas, todos os eventos do passado que querem nos paralisar, amém? Então você precisa crer no Cristo ressurreto, naquele que venceu, naquele que a morte não pôde deter, amém? Sabe, às vezes, nós estamos esperando uma fórmula mágica. Às vezes nós estamos esperando que alguém nos entregue algo pronto para que esse medo ele possa ser dissipado do nosso coração. Mas o Senhor está nos ensinando pela sua palavra, irmãos, que de fato o que rompe o medo, o que destrói o medo, que dissipa o medo, é a presença gloriosa de Jesus, amém? Então é isso que nós precisamos trazer para a nossa vida, relacionamento íntimo e profundo com o Senhor. Porque a palavra diz que Jesus, ele é a luz do mundo. E uma luz, quando ela é acesa no meio das trevas, todas as trevas elas são dissipadas, amém? Então Jesus disse para eles: que a paz esteja com vocês. Queridos, quando Jesus chega, com a sua presença e com a sua palavra, todo medo é dissipado, todo medo é afugentado. Então você precisa crer no Cristo ressurreto, amém? Diga isso para a pessoa que está ao seu lado: você precisa crer no Cristo ressurreto. Aleluia. A segunda coisa, irmãos, diga assim: a presença de Jesus liberou o Espírito Santo sobre a vida dos discípulos, amém? Diz a palavra que Jesus, quando está no meio deles, Jesus soprou o Espírito sobre eles. E Jesus disse assim: olha, recebei o Espírito Santo. Diga amém. Erga suas mãos para os céus e diga assim: Espírito Santo, eu te recebo na minha vida. Amém? Toca uns 2 ou 3 aí e declare para ele: receba o Espírito Santo. Aleluia.
Jesus então soprou o Espírito Santo sobre eles. Irmãos, o que é isso? Receber o Espírito Santo é receber a capacitação de submeter o governo da alma ao governo do Espírito. Por que é que eles estavam aqui tão aflitos, irmãos? Porque o medo, ele acontece na nossa alma. A nossa alma teme, a nossa alma geme, a nossa alma, sabe, ela quer nos segurar, ela quer nos paralisar. Mas Jesus chega diante deles assim: olha, o que está acontecendo com vocês está errado, porque é a alma de vocês que está governando suas vidas. Então Jesus sopra sobre eles e declara: recebam a capacitação para agora receberem governo sobre o seu espírito. Amém? Não deixe que a alma governe sua vida, mas que o Espírito do Senhor governe a sua vida. Somente quem tem convicção do poder da ressurreição de Cristo tem a capacidade de submeter a sua alma ao Espírito. Se não houver compreensão, se não houver crença, se não houver fé, se não houver entrega, se não houver submissão, não haverá vitória sobre o medo. Você consegue compreender isso, irmãos? Amém? Deixa eu dizer para você, receba aquilo que o Espírito está falando ao seu coração nessa hora. Eu percebo tanta gente conversando. Você não está entendendo, o espírito do medo está roubando a palavra do seu coração. E o que é que acontece? Acontece que essa palavra ela não vai poder penetrar no seu espírito. E talvez você saia daqui pior do que você chegou. Você precisa ouvir a voz do Espírito Santo, irmão. Então a palavra diz que o Senhor disse assim: receba o Espírito Santo, receba a capacidade de submeter a alma ao seu espírito. O medo, o pessimismo, a derrota jamais foram frutos do Espírito Santo. Você pode dizer amém? Então olha, medo, pessimismo, derrota só revelam que nós estamos alicerçados na alma. Você é uma pessoa medrosa, você é uma pessoa derrotista, você é uma pessoa que só fala de derrota. Você é uma pessoa que não consegue ver perspectiva de coisas boas, mas você só vê aquilo que é ruim. Você é uma pessoa pessimista. Eu vou fazer, mas eu já sei que vai dar errado. Não tem pessoas assim? Você está afundada na sua própria alma. E deixa eu dizer para você, você que declara isso, vai dar errado mesmo. Por quê? Porque quem está governando a sua vida não é o espírito, mas é a sua alma. A alma, irmãos, é a sede dos nossos sentimentos e pensamentos, é o nosso coração. Enganoso é o coração, assim diz o Senhor. O que precisa governar a nossa vida é o nosso espírito, amém? Então, olha, Deus quer lhe curar disso. Ele quer pôr fim ao medo causado pelos traumas do passado, amém? Ele quer pôr fim a toda ofensa, traição, amargura e outras coisas mais que você possa ter experimentado. Há pessoas que talvez tiveram uma desilusão na área de relacionamento na sua vida e não conseguem mais se relacionar com ninguém. Ah, mas eu sofri demais. Era melhor que tivesse morrido logo. Ou porque morreu e esqueceu de enterrar. Eu não estou com isso dizendo, irmãos, que nós não sofremos e que nós não sentimos aquilo que estamos declarando, mas o que eu estou dizendo é, o Senhor, quando ressuscitou, Ele soprou o seu Espírito, Ele liberou o seu Espírito, uma capacitação para nós vencermos toda e qualquer situação na nossa vida, amém? A palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eventos traumáticos não são para te destruir, mas o Senhor está querendo refazer algo para que coisa melhor possa vir sobre a sua vida. Quem crê, diga amém. Então, se você foi ofendido, Jesus disse isso no texto. Eles estavam com medo, irmãos.
Jesus disse assim: olha, perdoe aqueles que ofenderam vocês, e vocês serão perdoados. Jesus estava dizendo assim: olha, assim como eu os fiz, façam vocês também. Recebam o Espírito, recebam a capacitação para vencerem os seus medos e os seus traumas. Esse medo que minou a sua esperança será dissipado pela presença do Espírito na sua vida, amém? Dê lugar ao Espírito Santo, dê vazão ao Espírito Santo. Você precisa permitir que o Espírito Santo preencha a sua vida. Creia nisso que eu vou declarar agora. Você não é fruto dos eventos da sua vida, você é fruto da palavra de Deus, amém? Você é fruto daquilo que a palavra de Deus diz ao seu respeito. Ou você crê que você é aquilo que Deus diz que você é, ou você crerá naquilo que o seu coração diz a respeito de você. E o seu coração, muitas vezes, o que ele vai trazer sobre sua vida é somente amargura, dor, ressentimento, mágoa e coisas do tipo. Opressões por consequência do medo. Então, o Espírito Santo, ele te capacita a vencer o medo, amém? Agora, isso não acontecerá sem a sua decisão. Declare comigo, diga: o medo se vence por decisão. Irmão, sabe por que muitas pessoas não vencem o medo na sua vida? Não é simplesmente porque não podem vencer. Talvez você possa pensar que não, nisso que eu vou declarar agora, porque você possa estar dando mais ouvido à voz do seu coração do que à voz do Espírito Santo de Deus. Mas se você decidir, você vence o medo. Eu vou repetir isso: se você decidir, você vence o medo. E o que diz isso é a palavra do Senhor. Quem é que te faz vencer o medo? Diga: é Jesus. Diga: é o seu Espírito. Mas deixa eu dizer para você, quem toma a decisão de tê-los na sua vida é você. Então muitas vezes nós não vencemos esses medos na nossa vida porque nós decidimos fechar o nosso coração para Jesus e o seu Espírito. Jesus chega na reunião, eles estão lá, está todo mundo trancado, e Jesus de repente aparece. Paz seja com vocês. Amados, a Bíblia diz que o coração deles se alegraram, mas tinha um que não estava lá. Tinha um que disse assim: se eu não ver o furo nas mãos, se eu não ver do seu lado, eu não acredito. Eu não acredito. Ou seja, eles estavam declarando: ele ressuscitou. Amém? Eles estavam declarando: olha, ele soprou sobre nós o seu Espírito. Mas tem gente que fechou o seu coração e disse: eu não acredito. Eu não acredito que eu vou vencer. Eu não acredito que eu vou romper. Eu não acredito que eu vou seguir adiante. Por quê? Porque as minhas circunstâncias dizem que não. Porque eu não estou vendo. O poder da decisão. Você precisa decidir querer vencer o medo. Por que foi que Tomé não acreditou? Porque ele não estava na presença. Você jamais vencerá o medo fora da presença de Jesus. Você precisa decidir pela presença, amém? Às vezes nós queremos vencer o medo olhando para as circunstâncias. Já parou para notar que tem coisas que nós encaramos assim, nós olhamos sempre assim: isso aqui dá para ir. Tem outras que nós olhamos e nós vemos assim: ó, isso aqui já não dá mais. O que deve definir aquilo que é e aquilo que não é na nossa vida, irmãos, não é aquilo que os nossos olhos veem, mas é aquilo que o Espírito fala ao nosso coração. Você lembra de Davi e Golias? Quem diria que aquele menino iria derrotar o gigante que fazia medo, apavorava todo o exército de Israel? Certamente, se aquele menino fosse olhar com olhos naturais, ele não enfrentaria aquele gigante, ele não seria quem ele foi. Mas ele deu lugar ao Senhor na sua vida. E ele pôde vencer os seus medos. E muita gente foi beneficiada pela sua vitória, amém?
Quando você vence os seus medos, irmãos, duas coisas podem acontecer na sua vida. A primeira, você vai beneficiar muita gente. Amém? A segunda, você pode levantar muito invejoso, que não teve a capacidade de vencer os seus próprios medos e vai achar que agora você está se achando porque você avançou. Mas o texto nos chama a atenção, dizendo: o que nos importa é a presença de Jesus na nossa vida, amém? Tomé disse: olha, se eu não ver, se eu não colocar a mão, eu não crerei. E Jesus disse assim: olha, bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Entenda, o que você precisa não é de olhos para ver, mas é de um coração para crer, amém? Jesus disse: olha, se você crer, você verá a glória de Deus. Mas muitas vezes nós estamos dizendo: Senhor, me dá um sinal, Senhor, me dá um sinal, Senhor, me mostra, eu preciso ver. Quando na verdade você precisa é crer. Ele disse: eu estarei com você por todos os dias. Se você crer no seu coração e se você chamar a presença dele para perto, não tem medo que possa te paralisar, amém? Você pode até ser afrontado, mas você não paralisa, você segue adiante. Você vence os seus medos, você segue adiante. Creia em Jesus e pela fé tome a decisão pela sua presença, e assim você vencerá todos os seus medos, amém? Quantos creem que Jesus está empenhado em lhe libertar de todos os seus medos? Amém? Fica de pé aí, em nome de Jesus, onde você está. Eu vou perguntar mais uma vez: quantos creem que Jesus está empenhado em libertar dos seus medos? Diga amém. Agora eu vou fazer uma outra pergunta: quantos querem ser libertos hoje? Eu acho que tem bem pouca gente. Quantos querem ser libertos hoje? A pergunta de Jesus é: o que você quer que eu te faça? Você está entendendo a pergunta de Jesus? Jesus está dizendo assim: olha, o que é que você quer que eu te faça? Jesus está dizendo: qual é a sua decisão? O que é que você quer? O que é que está no seu coração? Eu quero declarar sobre a sua vida hoje, querido, sobre a sua vida, querida, em nome de Jesus. Você tem uma decisão que pode mudar o curso da história da sua vida, que é hoje a decisão de dizer: Senhor, eu te quero comigo, eu quero o teu Espírito em mim, eu quero essa capacitação que só o Senhor pode dar para vencer os meus medos, para vencer os meus traumas, para vencer as marcas que me foram deixadas por eventos passados na minha vida. Eu quero hoje decidir. Qual é a sua resposta? O que é que você tem a entregar para o Senhor hoje, irmãos? Quando parecia que tudo estava perdido, Jesus se colocou no meio deles e declarou-lhes: Pai seja convosco. Eu quero declarar isso sobre a sua vida agora, em nome de Jesus. Para você que crê, coloque a mão sobre o seu coração agora, em nome de Jesus. Eu quero declarar a paz de Jesus na sua vida agora, a paz de Jesus no seu lar, a paz de Jesus no seu trabalho, a paz de Jesus na sua vizinhança, a paz de Jesus nos seus empreendimentos, no seu negócio, a paz de Jesus na sua escola, na sua faculdade, a paz de Jesus sobre você agora, amém? Mas Ele quer fazer muito mais. Ele quer habitar em você. Ele quer que essa paz não seja só por um momento, mas Ele quer que essa paz seja permanente. E por isso Ele soprou o seu Espírito sobre eles. Mais adiante a palavra do Senhor vai dizer para nós que o Senhor então derramou de forma definitiva o Espírito sobre a face da terra. Entenda, a vinda do Espírito Santo não é mais uma promessa, já é uma realidade. E aqueles que creem desfrutam.
Aqueles que creem são tomados pelo Espírito. Aqueles que creem são submissos a Ele. Deixe o Espírito Santo governar a sua vida. Rejeite agora todo governo da alma sobre a sua vida. Lance fora agora em nome de Jesus. Seja qual for o seu medo, o seu temor, remova agora da sua vida. Peça ao Senhor que remova agora da sua vida. E deixe o Espírito Santo de Deus agora te governar. Adore o Senhor em nome de Jesus.